Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra. Hoje, dia 4, sexta-feira, né? Vamos partilhar Mateus 13, do 53 ao 58, né? Onde Jesus volta para Nazaré, né? Para pregar nas sinagogas, né? E Jesus, né? Fala no Evangelho que lá na sinagoga, né, muitos ficaram admirados de ver tanta sabedoria, né, e se questionavam, né, que se não era ele o filho de José, filho de Maria, né, porque eles se admiravam de tanta sabedoria de Jesus, né, e ficavam, né, se questionando, né, se poderia ser ele mesmo e se poderia sair dele tanta sabedoria. E aí Jesus fala, né, que um profeta é menosprezado na sua pátria e em sua família. E aí, por falta da confiança deles, operou ali poucos milagres. Então, nesse evangelho, a gente precisa prestar muita atenção como a gente trata e como a gente julga as pessoas, né? Principalmente as pessoas em que nós conhecemos a vida delas, conhecemos principalmente o passado, né? A gente vê uma pessoa que mudou de vida, que se converteu, que está, né, caminhando, que está se levantando, que está recuperando, né, a vida, né, em Jesus Cristo. Nós temos o costume de, antes de qualquer coisa, julgar essa pessoa, né? E lembrá-la da pessoa que ela era antes, lembrar do passado, né? Então a gente fala, nossa, né? Não é aquela pessoa que vivia fazendo aquilo, que vivia falando isso, que vivia querendo aquilo, e hoje está indo na igreja, hoje está fazendo isso, está fazendo aquilo, como que pode, né? Então nós também fazemos isso, né? Mas a gente tem que prestar atenção que quando a gente não está acostumado, né? Quando a gente estranha ver mudança nas pessoas, é porque não está havendo mudança em nosso coração também, né? Quando não acreditamos na mudança da outra pessoa, nós não acreditamos que Deus é capaz de fazer mudanças. E Deus é um Deus do impossível, né? Então, quando nós não nos abrimos ao Evangelho de Deus, a mudança em nós não acontece. Sendo assim, na nossa frustração, na nossa pequenez, na nossa limitação, por falta de vontade nossa, ou por falta de coragem de assumir essa vida nova, nós, né, queremos nos comparar às outras pessoas. Então a gente fala assim, né, aquela pessoa também não pode, aquela pessoa, impossível ela agora estar indo na igreja, né, impossível ela estar assim agora. Então, quando nós somos negativos a esse ponto, é porque alguma coisa dentro de nós não está em ordem, né? Nós estamos frustrados, estamos, né, com alguma falta dentro do nosso coração que nós não conseguimos assumir que outra pessoa ela teve a capacidade, a coragem, a ousadia de mudar de vida, né? Ela ouviu a palavra, ela se converteu e hoje vive uma vida em busca da santidade, em busca da conversão diária, né? E ao contrário de nós julgarmos essa pessoa, nós temos que tomá-la como exemplo para nós, né? Principalmente quando são pessoas próximas, nós devemos incentivá-las, ajudá-las e também segui-las, né? Porque se nós não estamos conseguindo, né? Se estamos estagnados na nossa fé, estamos num deserto espiritual e nós conseguimos ver que as outras pessoas, uma pessoa que é próximo nosso, né? Está caminhando, está se levantando, está conseguindo achar a felicidade verdadeira, nós temos que nos aproximar ainda mais dessas pessoas, né? Porque quando nós nos aproximamos de pessoas que estão indo em direção a Deus, a tendência é que nós também passamos a olhar mais para Deus. E quando nos aproximamos de pessoas que estão indo contra, né, a gente acaba também desistindo do caminho da santidade e passamos a ter o olhar voltado no mundo, nas coisas mundanas, né? Então que nesse dia, né, nós possamos estar atentos às pessoas, né, que estão à nossa volta e encorajá-las, né, não menosprezá-las ou, né, diminuir elas, falar que não é possível. Como que não é possível, né? Se Deus é o Deus do impossível. E que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, né? Quando desacreditamos de uma pessoa, é porque nós não estamos acreditando em nós mesmos e em Deus em primeiro lugar. Então, a palavra de hoje ela quer nos ensinar, né, a olhar com um olhar mais caridoso para as pessoas e saber que o que estamos julgando nas pessoas às vezes é o que falta na gente. Então, que nós possamos ter essa coragem, essa ousadia, essa firmeza, esse poder de decisão de se decidir pelo Evangelho, para que nós possamos
ter essa perseverança de viver um dia após o outro, viver a busca do dia após o outro, para que nós possamos também nos levantar pela graça de Deus, para que nós possamos transformar a nossa vida pela ação do Espírito Santo e que nós possamos ser cuidados pela intercessão de nossa mãezinha. Amém? Bom dia, até a próxima.